11 horas e 12 minutos e esse é o Jornal da Top, trazendo informações importantes e entrevistas que vão aí te direcionar, né? Como, por exemplo, a gente acabou de falar sobre o porco no rolete aqui no Cotolengo, em Campo Grande. E neste momento nós recebemos uma personalidade que tem uma história que inspira todos nós, que é o Vander Lorbet. E o Tonueno, eu sou muito chique essa semana, hein? O Vander é uma figura aqui muito conhecida no estado do Mato Grosso do Sul e é um prazer tê-lo aqui com a gente. Só que antes, Tonueno, antes de chamar a entrevista, eu quero dar um bom dia especial para você, porque nós tivemos um probleminha na transmissão aqui pelo YouTube, pelas mídias sociais. Já tá tudo ok e um bom dia especial para você também. Bora para a entrevista do dia. Agora, no Jornal da Top, a entrevista do dia. Informação direta de quem entende. Nós recebemos nos estúdios hoje da Rede Top de Rádios, Vander Lorbet, que tem uma trajetória belíssima dentro da política nacional, né, Tonueno? No Mato Grosso do Sul, no Brasil e no mundo, né? Olha, e assunto é o que não falta. Nós vamos estar falando daqui a pouquinho a respeito dessa tributação aí do Trump sobre o Brasil. Mas antes, Vander, eu gostaria que... Bom dia. Bom dia. Eu gostaria que você fizesse um resumo aí da sua trajetória, né? Desde 1998, chefe da Casa Civil, deputado federal e sempre participando aí da política do Mato Grosso do Sul e também nacional. Bom dia, Tony, bom dia, Edilene, bom dia, Júnior, né? Bom dia a todos os ouvintes do Jornal da Top. Então, Tony, eu tenho uma trajetória um pouco diferente da maioria das nossas lideranças, tanto nacional como estadual do PT. Sim. E aqui eu falo Zeca, Kemp, a própria Gleice, que são atuais nossos deputados, né? Que eu fiz a minha trajetória dentro do partido. Eu nunca fui candidato a vereador, a deputado estadual, eu fui dirigente, fui militante de base, fui dirigente na década de 81, entrei no PT em 81, tinha 16 anos, movimento secundarista, olha só. Depois vim para o movimento estudantil universitário, aí fui dirigente municipal, presidi o partido já em 96, naquela campanha memorável que nós perdemos por 411 votos no segundo turno, né? Depois coordenei a campanha de 98, do Zeca, que eu falo que nem porque o Lula nem sempre o Lula acerta todos. Naquela, o Lula veio pescar conosco ali em Murtinho, e ele queria que eu convencesse o Zeca para ser candidato a deputado federal e não governador. Sim. E a gente o partido precisava de deputado exatamente, federal. Né? E o partido e a gente percebia que tinha um vácuo, um sentimento no imaginário das pessoas, do povo de Campo Grande, pelo resultado de 96. Sim. E a gente calibrou bem, trouxe o COL de vice, uma parte do PT não queria o PDT, que achava que o PDT não estava na Frente Brasil Popular, que era mais restrito, nós tínhamos muita dificuldade de aliança. Eu consegui construir essa aliança, né, de um servidor público federal, que era o Zeca, funcionário do Banco Brasil, deputado estadual, com o COL, que era um produtor rural. Sim. Né? E a gente acabou ganhando aquelas eleições, tiramos o Pedro no primeiro turno, Pedro Cian, que tinha 60%, Nossa. E no segundo turno a gente ganhou baixa. Depois eu viro secretário de governo. Até então nunca eu tinha sido candidato a nenhum cargo institucional. E aí eu viro chefe da Casa Civil, coordeno o governo pro Zeca, 4 anos depois, minha primeira candidatura como deputado federal. E eu estou como deputado desde 2002, estou no 6º mandato seguido, sou o único na história do Mato Grosso do Sul com 6 mandatos, o Nelson Trade Pai tem 5 e o Geraldo tem 5. O Geraldo perdeu as eleições na legislatura passada, né? Ficou de secretário, mas não se elegeu. Sim. Entre os 8. Então só sou eu o único com 6 mandatos. Claro que isso é um orgulho, mas ao mesmo tempo é uma responsabilidade muito grande, né? Eu, assim, conheço Brasília, consigo fazer o meu mandato na relação institucional, que é o papel de legislar, fiscalizar, né? Ao mesmo tempo, sabendo que esse Estado é um Estado novo comparado com os outros estados da federação, é um Estado pequeno, mas que precisa muito da bancada no sentido de estar ajudando e contribuindo na viabilização de investimentos para os municípios. Sim. E eu falo com você com muita precisão, com muito orgulho, que quando eu cheguei lá em 2002,
o Mato Grosso era tido como estado que a bancada se unificava em torno dos interesses do seu estado. Sim. E nós éramos muito divididos. E eu consegui, né, não só eu sozinho, não, mas a gente conseguiu ir construindo uma cultura de que a gente respeita as nossas diferenças, né, que temos da bancada, dos 8 deputados, dos 3 senadores, mas naquilo que é de interesse do Mato Grosso do Sul, a gente tem tido sempre uma unidade muito grande e isso tem contribuído muito, Tony, em trazer os investimentos para os nossos municípios e viver esse grande momento que o Estado vive hoje, onde conseguiu diversificar a sua economia, sair da soja, do boi, para agora aqui do lado de Três Lagoas, todo esse corredor da celulose, agora o corredor da biociânica, e eu acho que isso tudo tem uma contribuição muito grande nossa, né? Porque quando nós ganhamos em 98, nós fomos quem trouxemos a primeira fábrica de papel celulose, já pensando na diversificação da economia do Mato Grosso do Sul. E nós já falávamos, naquela época, eu falava antes de ontem com a ministra Simone, numa audiência pública, fazia uma parte, e eu falava que há 40 anos nós sonhamos, nossa família, que nós somos de Porto Murtinho, com esse corredor da saída para o Pacífico e que cada dia se torna realidade. Agora, até o ano que vem, vamos inaugurar a ponte, o Paraguai está fazendo acesso até do lado dele, nós daqui, e ou seja, e o Mato Grosso do Sul, ao invés, quando dava as costas para o Pacífico, a entrada do Pacífico, nós agora, era final de linha, agora nós somos o começo da linha. Wander, quais são os principais projetos? Já ele vai responder essa quente aí, tá, Tony? Sim. Quais são os principais projetos que o senhor defende atualmente na Câmara? Primeiro, nós defendemos o projeto, como eu sou da base do governo, evidentemente que a gente está muito antenado em aprovar as medidas que o governo federal manda. Tem mandado para a Câmara. Claro que nós temos alguns projetos. Eu mesmo tinha um projeto lá que estava há muito tempo sobre a questão da isenção da cesta básica, que eu acho que agora o governo está incorporando. O presidente Lula já desonerou a cesta básica, mas o mais importante, Minha Casa Minha Vida, a retomada, que eu acho que é um projeto importante para o Brasil. Nós paralisamos por muito tempo, pelo menos nos últimos 6 anos, sem praticamente nenhum programa de habitacional, e nós temos uma demanda reprimida enorme, né? Nós temos agora esses programas, a retomada da criação do Ministério da Agricultura Familiar, do MDA, com as políticas públicas para atender os agricultores familiares, com linhas de crédito, com financiamento, com plano safra para a agricultura familiar, porque você não trata iguais, você não trata os diferentes de forma iguais, então você tem que ter um tratamento diferenciado para aqueles que são diferentes. E na maior parte dos programas que eu acho que agora da isenção para as famílias que ganham a isenção da energia elétrica, para famílias de baixa renda, nós vamos atingir 20 milhões, vão ser isentos, e mais 40 vão ser beneficiados com redução da sua tarifa elétrica. Agora mesmo, esse programa do governo, que eu acho que assim é fantástico, né, que é para reforma de habitações das casas. Nós temos ainda 5 milhões de habitações que não têm banheiros. Sabe, que não tem banheiros. O governo está dando de 20 a 40 mil reais para a família fazer mais um puxado, mais um quarto, ou mais um banheiro, ou na frente, ela melhorar a sua habitação, né, que é um recurso com 3 anos de carência, com juro diferenciado. Ou seja, eu acho que são projetos impactantes e importantes que nós, o Congresso e nós, a bancada do PT, tem defendido, que é exatamente para atender esses setores que sempre foram marginalizados, que nunca tiveram políticas públicas para eles, a criação dos institutos federais, a ampliação de novo dos recursos para as universidades. Então eu estou muito motivado e lá tenho me dedicado muito, até pela experiência que eu tenho, em ajudar a construir a aprovação desses projetos, porque parece que é fácil, mas nós só temos 100 de 513. E claro que tem esses projetos, muitos deles, e a gente tem trabalhado inclusive com a base do Centrão, né? O Centrão do PP tem 2 ministérios, o União Brasil tem 3, né? E eles têm contribuído também no sentido de aprovar
principalmente essa pauta, esses projetos que não tem cunho identitário, que não tem essa coisa de essa questão da agenda de costumes, né? Que é essa pauta que é mais polêmica e que tem mais disputa. Mas aquilo que são projetos sociais a gente tem construído, tem aprovado, e o governo federal até aqui tem tido sucesso, mesmo com a minoria na Câmara. Vander, nós somos um estado do agronegócio, né? E o governo federal agora lançou o Plano Safra 2025-2026. Dinheiro garantido para os produtores rurais aqui do Mato Grosso do Sul. Exato. O Plano Safra vem batendo o recorde de valores. Sim. Né? Agora é maior que o orçamento, é o maior da história do Plano Safra. Uhum. Né? O que nós estamos fazendo, e também com diferencial, que tem uma parte disso aí para atender os agricultores familiares, os quilombolas, os indígenas, que não se tinha. Então não é só para o grande produtor? Não é só para o grande. Você tem um recurso separado, que foi até o lançamento separado para o pessoal da agricultura familiares, separado para o grande produtor. E outra coisa, o que nós precisamos, eu acho que vai ser o desafio agora nesse segundo semestre, Tony, claro que isso aí tem uma implicação com a conjuntura internacional, com esse processo todo que a gente está vivendo aí, que é a questão de baixar os juros. Né? Eu acho que agora nós não temos mais desculpa. Né? Quando eu falo nós, eu estou falando porque o Banco Central ele tem um mandato. O presidente do Banco Central é eleito, né? Tem autonomia. Ficou-se até junho. O presidente do Banco Central ainda era do governo Bolsonaro, né? E nós sempre cobrando a nossa bancada, porque a gente vê que do jeito que está a economia, com a inflação controlada, o Brasil com as reservas que tem, né? Com o PIB crescendo, não tem por que esse juro tá nesse patamar. Você acredita que até o final do ano o juro começa? Eu não tenho dúvida que começa a partir de setembro, né? Claro que agora nós tivemos esse negócio da taxação aí, que nós temos que olhar, porque isso implica no aumento do dólar, né? Na subida do dólar, mas eu não tenho dúvida que o Brasil tem todas as condições de, a partir agora de agosto, setembro, começar a baixar o juro, e nós esperamos e estamos lá, bancada, defendendo isso. Ou seja, as instituições estão consolidadas. Tanto é que nós respeitamos, porque é verdade, o Lula ganhou, mas tem um mandato, é uma lei que dá autonomia do Banco Central, que foi um debate que nós éramos contra, né, que achávamos que o presidente tinha que ser indicado pelo presidente da República, mas aprovou, sancionou-se a lei, tem autonomia, nós respeitamos, ficou presidente do Banco Central até junho deste ano, e agora com um novo indicado pelo presidente Lula, que a gente espera que tenha uma política, porque isso não é individualmente o presidente que decide, é um comitê, né, de técnicos, que a gente vê que o cenário que nós temos e que a economia do jeito que está é propícia para baixar o juro. Aí ganha o empresário que investe, né, no seu empreendimento, né, e não fica só esse dinheiro com juro alto, fica tudo muito maior. A especulação, as dívidas que a gente paga, quando você baixa 1% do juros, você tem uma diminuição na dívida pública, na dívida do Estado, do governo federal, enorme. E nós entendemos que chegou a hora de baixar o juro. Olha, trazendo aqui para o Mato Grosso do Sul, são 11 horas e 31 minutos, Edilene. Tem muita gente aí participando. Mas, Wanda, a pergunta que não quer calar. O PT vai ter candidato ao governo no Mato Grosso do Sul? Ou depende de algum tipo de conjuntura? Não é que depende. Deixa eu te falar. Nós estamos hoje no governo Rídio. Sim. O governador, ele tem... ele, quando nos convidou para vir para o governo, porque ele sabe do quanto nós fomos decisivos no segundo turno para a eleição dele contra o Contar. Que foi uma eleição muito disputada. Eu sou daqueles que acham que eu defendi a entrada, e o PT por unanimidade no partido definiu ir para o governo. A gente ocupa alguns espaços estratégicos importantes, a subsecretaria, a agricultura familiar, lá na Agraer, né? E tem um detalhe, o Rídio foi muito justo com o Lula até aqui. Sim. Né? Porque nem todos os governadores reconhecem as ações do governo federal no seu estado, ou dando crédito ao presidente. E isso a gente tem tido, essa lealdade do governador Riedel, né? E isso tem ajudado o estado muito, porque se você comparar o nível de investimento, Tony, é muito grande aqui no estado. Se você pegar só essa concessão que o Riedel, que o governo federal
deu ao governador uma coisa de pai para filho pro Estado fazer a concessão. 262, né? A 262 de Três Lagoas a Campo Grande, a 267 de Bataguaçu a Nova Alvorada, são as duas. Ele juntou com a 040, que é uma AMS, e fez um projeto de uma parte de duplicação, outra parte terceira via e também acostamento, né? Dessas 3 rodovias, que ela na Bolsa saiu em torno de 10 ou 12 bilhões de reais. Que serão investidas aí. Que serão esses investimentos nos próximos 30 anos, mas o investimento chega em 10 anos, ele se finaliza, os investimentos do projeto. Fora isso, os outros recursos na área da saúde. O Hospital de Dourados Regional é dinheiro do Ministério da Saúde. O acesso à ponte lá são 500 milhões de reais em Porto Murtinho para a gente inaugurar essa ponte sobre o Rio Paraguai do corredor da saída para o Pacífico. Aqui em Campo Grande, o DENIT já está na rua licitando o projeto da duplicação daqui a Cidrolândia. Olha só. Né? E da duplicação daqui de Campo Grande a Terenos. Por quê? Dinheiro já garantido. Gente. Isso vai estar no PAC, essas duas. A outra é concessão, iniciativa privada que vai fazer. Por que eu te falo tudo isso? Eu falava ontem para a ministra Simone. Essas são rodovias, são artérias que ela interliga com o corredor para a saída para o Pacífico. Sim. Vai daqui a Cidrolândia ver se você consegue andar hoje, dia de semana, nessa rodovia. Vai daqui a Terenos, que é o gargalo, que é da quantidade de caminhões que estão vindo de Corumbá com minério para sair lá para o Porto de Santos. Ou seja, isso é pensar o Estado. E aí, sem nenhum compromisso, já respondendo a tua pergunta, né? Sem nenhum compromisso de que, isso aqui está condicionado o Riedel apoiar o Lula. Pelo contrário, né? Eu estou falando isso do respeito que nós temos pelo governo, nós temos que aguardar o governador Riedel decidir para qual partido ele vai. Nós, evidentemente, que temos decidido o seguinte: se o Riedel sinalizar de que ele possa abrir o palanque para o Lula, nós temos interesse de construir uma frente democrática a mais ampla possível. Caso contrário, nós vamos ter uma candidatura a governador aqui no Estado, como sempre tivemos. O PT tem uma história, tem serviço prestado, né? E nós queremos e temos uma interlocução forte com a população desse Estado, até porque já governamos. E eu acredito muito que nós temos que, caldo de galinha e paciência sempre é bom, aguardar esse desdobramento, né? E ao mesmo tempo ir construindo. E aí como que se constrói isso? Primeiro, né, quem que está nessa frente democrática? É todos aqueles que queiram ficar com o Lula. E isso não é só do PT, nós queremos atrair outros setores. Fábio Tradi, né? É um quadro que nós estamos dialogando, ele tem um compromisso de estar discutindo conosco, né? Se possível vir para o PT, sem a condição de ser o candidato a governador, vir para o PT, se colocar à disposição. Se é para ser candidato a deputado, vai ser deputado. Se é para ser candidato numa necessidade de ser governador, ele também topa discutir, conversar sobre isso. A Simone é outra figura que tem declarado voto ao Lula, ocupa um ministério estratégico, que é do planejamento. O Lula tem dado todo o suporte para ela e ela também tem feito um trabalho importantíssimo. Eu estava vendo nessa audiência de quarta-feira que eu participei lá, ela fez uma exposição das 5 rotas, né, de saída para o Pacífico, interessantíssima. Eu estava até falando que isso é uma coisa que atrai muito, né, e quebrar essa polarização que existe muito forte ainda no Brasil, né, porque se trata de eixos de desenvolvimento. O Brasil é um país continental e é fundamental essas rotas, né? Inclusive, uma delas é a nossa, que sai por Murtinho, né? E eu falava isso. Isso é uma forma de mostrar para os empresários, para aqueles que exportam, para o setor do agro, de que o presidente Lula é um presidente que tem preocupação com o Brasil. Ele tem, evidentemente, que tem lado. Ele defende essa coisa dos programas sociais, das políticas públicas para aqueles que precisam, mas, ao mesmo tempo, nós temos tido uma responsabilidade muito grande com o agro. Você sabia, Tony, que quando o Lula assumiu em 2023, as nossas exportações de proteína animal, ela correspondia a 5% do mercado internacional. Sabe quantos que hoje? Está chegando a 15%. Nós quase triplicamos. Sabe por quê? Porque o Brasil ampliou com essas 38 plantas frigoríficas com a China. O Brasil abriu o mercado do Japão, da Indonésia, né, do Irã. Ou seja,
Isso é o papel do presidente também, que é levar suas empresas, os seus produtos, né, a ampliar seus produtos nas exportações. E eu acho que tudo isso leva, e tenho falado para o governador Riedel, para ele ter muita paciência, porque Tony, aí eu já falava lá atrás, e o cenário que está acontecendo, que o desdobramento desses últimos 15 dias, você vai ver o que vai acontecer nas pesquisas daqui 15 dias, nas próximas pesquisas. Depois você me cobra, você vai ver a avaliação do Lula crescendo muito. Primeiro, pelo erro que o Congresso cometeu com relação ao IOF, né? De entrar nessa pauta, né? Que era de responsabilidade de quem fazer isso. É por decreto, é o governo do estado, é o presidente da República, né? Ao mesmo tempo botou uma outra pauta com aumento de despesa, mostrando, né, que o Congresso não tem, ou seja, a responsabilidade em contribuir e ajudar, e não é por falta do presidente Lula ter sinalizado, ter buscado o apoio no sentido, porque o IOF no governo Bolsonaro era 6,5, hoje é 3,5. O que o presidente queria nesse decreto era aumentar em 1%, né, naqueles que exportam com mais de 600 mil reais, ou seja, pegar e tributar uma fatia daqueles que que atuam no mercado, né, e que não pagam imposto. E eu acho que essa narrativa nós ganhamos, e agora com essa questão da posição do Trump, da taxação em 50% das nossas exportações, vai dar ao presidente Lula e ao povo brasileiro, na minha opinião, essa envergadura de retomar a coisa do nacionalismo, da defesa do patrimônio nacional, e eu acho que o presidente Lula tem tido uma postura nessa direção. É que a disputa do Vanderlobé em 2026, sai de novo deputado federal, Senado ou a governo? Qual é a sua posição? Tony, o PT tem uma decisão... Sim. Por unanimidade de todas agora, e eu tive a oportunidade de disputar o partido, eu fiz 82%, mas mesmo assim, 100% do partido, esse pessoal que manteve uma candidatura legítima, democrática internamente, me apoia para o Senado. O PT tem duas prioridades, a reeleição do presidente Lula, sim, e a eleição de um senador novamente aqui no estado. Essa é a prioridade. E nós estamos construindo. Eu sou candidato ao Senado. Eu, depois de 6 mandatos como deputado federal, eu me sinto assim preparado e respaldado para essa disputa. Até porque, Tony, se você pegar o histórico desse estado, sempre quando se teve a renovação de 2/3 do Senado, o presidente da República fez um. Vamos lá, rapidinho. 94, Fernando Henrique, não sei se você lembra, elegeu o Rames e tirou o Rachid Saldanha Derzi, que era disparado, tinha 50 anos de mandato. 8 anos depois, o Lula, em 2002, elegeu Delcídio. 8 anos depois, a Dilma reelegeu Delcídio. Estou falando assim, do partido. 8 anos depois, o Bolsonaro elege a Soraya. Sim. E agora nós vamos viver o ano que vem 8 anos. Então, eu acredito que o meu perfil para esse enfrentamento, o PT tem 350 a 400 mil votos no primeiro voto aqui no estado, né? E eu acredito e aposto que o presidente Lula vai chegar no imaginário das pessoas numa condição muito favorável de reeleição, apontando que ele tenha muitas chances de reeleição. E isso vai me facilitar buscar o segundo voto com os prefeitos, porque os prefeitos vão olharem. O Vander é um cara que sempre fez investimento aqui, independente de qualquer acordo que transita, que conhece Brasília como ninguém. E é do partido do presidente. Tony, imagina, eu no meio de 513 que sou hoje, né, tenho, ou seja, com toda a humildade, conheço Brasília, sei como que aquilo funciona. Imagina no Senado com 81 o quanto posso ajudar esse estado e principalmente, Tony, sendo um senador do partido do presidente, que vai ter 14, 15 senadores. Acho que nesse sentido eu trabalho construindo esse cenário.
Eu acho que a minha possibilidade de ser senador, mesmo sabendo que é uma eleição difícil, ela amplia muito e eu tenho muita chance. Só que é o seguinte, Só Tony... frisando aqui, lembrando aqui aos nossos ouvintes e o pessoal da rede social, que o Wander e outros também, neste ano, são pré-candidatos para poder, as pessoas depois não fazer trocadilhos, né? Neste ano, claro, ele vai colocar o nome à disposição do partido, a qual ele é presidente, como hoje pré-candidato, e o ano que vem, no devido momento certo, a candidatura. Só que eu não posso deixar de fazer essa pergunta, porque nós temos os nossos amigos, as nossas amigas ali da região norte, que sofrem muito na BR-163, transitando ali para lá e para cá, né? Seja para comprar produtos na capital, para vender no seu comércio no interior, seja para buscar uma saúde melhor aqui na capital, que é um dos maiores gargalos ainda na região norte. Qual que é a sua opinião, deputado? E o que você pode trazer de acalento, inclusive, quem sabe, de uma novidade, uma orientação para essas pessoas que estão ali, porque fala-se muito de desenvolvimento ali para a região sul, rota bioceânica, né, 262, mas é a região norte. Não, deixa eu te falar para você, eu acho que a tua pergunta é muito importante e pertinente. Até teve várias audiências públicas sobre a questão da 163 e eu tenho acompanhado muito de perto isso. Se paralisou por mais de 6 anos, porque isso foi parar no Tribunal de Contas da União, né? A CCR chegou a entregar a concessão. Aí se foi construída uma alternativa junto com o TCU, com a AGU, com todos os órgãos de CGU, com os órgãos de controle, e teve agora, graças a Deus, agora o mês retrasado, se apresentou uma proposta, deram um prazo e a CCR reapresentou uma outra proposta, foi tirado a parte de multa, essas outras coisas, se tinha uma outra empresa que faria ou fizesse uma proposta melhor do que a CCR apresentou. Não teve, foi homologado, a CCR já retomou e vai, segundo o governador também me falou, né, a CCR vai retomar com 4 ou 5 frentes, né, para cumprir agora o novo contrato, que é a duplicação de Sonora até Campo Grande e Campo Grande até Mundo Novo. Eu acho que isso é uma solução que foi já resolvida, né, e não podia, não se tinha, ficou paralisado por esse período todo, só se cobrando pedágio, né, e fazendo a manutenção. Eu acho que agora, com essa decisão, com essa proposta, a gente vai acelerar a duplicação. E nós vamos estar acompanhando, que cabe, na verdade, depois de uma concessão feita, não é nem a Câmara, nós podemos fiscalizar, mas é a agência reguladora, a NTT. A NTT que cumpre, né, que tem a obrigação de estar fiscalizando, e nós temos cobrado da NTT. Então eles têm nos passado que agora vai ter o fluxo normal dos investimentos e com os prazos determinados conforme o contrato novo que foi assinado. Outra coisa importante também é com relação à saúde. Eu tenho feito um movimento, está combinado com a reitora da UFMS, da questão do curso de medicina para a região norte, lá em Coxim, para aproveitar o hospital regional, porque você precisa de um hospital escola. A gente sabe da carência nessa parte da média e alta complexidade, e a reitora também já me falou, ela está convencida. Nós vamos fazer uma audiência pública, estou chamando os deputados lá, principalmente o deputado o MOC, né? A gente está nessa luta junto com os nossos vereadores de Coxim, né? E da região, para a gente puxar agora para o mês de agosto essa audiência pública com a reitora, para a gente juntos nos somarmos para levarmos esse curso de medicina, que eu acho que é importante para a região, né? E Coxim preenche os requisitos, porque tem um hospital regional para fazer a parte do curso de medicina, que precisa ter um hospital escola, né? Transformando aquilo lá no hospital escola. Wander, suas redes sociais para divulgar para os ouvintes da Top FM. Wander Lobé. Só Wander Lobé. @ Wander Lobé já vai estar. Já está conectado. Já está conectado. Ô Wander, mas nós tivemos aí também o Mundial de Clubes, né?
E você torce. Pra que time você torce? Eu sou botafoguense. Foi bem, Nós né? temos, sabe, Foi um bem. orgulho muito grande. Sabe por quê? Somos Somos os únicos até hoje que derrotamos quem tá na final, que é o PSG, né? Ah, é? Foi o único que fez um gol e que ganhou do PSG nos últimos 10 jogos do PSG, que agora, né, contra o Real, deu de 4-0 no Real. Então nós temos esse orgulhozinho que ganhamos do PSG. Mas, infelizmente, a gente acabou se acovardando naquele jogo contra o Palmeiras, até que caiu o nosso técnico, né? Mas estamos Foi uma aí. participação muito boa, né? Eu É acho que verdade, para os times brasileiros, né? Fizeram bonito. Sabe o que, Tony? Nós temos que parar de se achar, de se colocar como inferior, seja no futebol, porque todas nada, as outras nós, né? situações. Sabe, a gente às vezes tem a síndrome de vira-lata, sabe? Verdade. Mesmo nessa questão da economia, o presidente Lula tem falado muito sobre isso, sabe? Pô, e nós enfrentamos o PSG, Brasil, todo mundo torcendo, até já falando que não tinha como, que já estava... Foi lá e ganhou, né? Ganhamos, né? Então isso mostra essa capacidade, né? Seja do time brasileiro, do povo brasileiro, nessa defesa dos nossos interesses, daquilo que é nosso. Eu fui lá que meu genro é palmeirense doente. Ah, é? Né? E ele, pô, eu disputo com ele minhas 2 netinhas, né? E elas falam assim, vô, a hora que eu tô na sua casa eu sou Botafogo, a hora que eu tô na casa do meu pai eu falei, tá bom, vamos ver. Então nós precisamos ganhar os campeonatos para ganhar o coração dessa galera nova, dessa juventude. Olha, o Wander é de Porto Murtinho, mas tem andado o Brasil e o mundo, né? Mas a culinária aqui do Mato Grosso do Sul, Wander, assim, o prato assim que você mais gosta. Tony, me perguntaram, vou te falar isso, fizeram uma pergunta uma vez, minha filha estava assistindo, ela falou, pai, mas o senhor faz isso, sabe o quê? Qual o prato que eu mais gosto? Como pantaneiro, é do pacu defumado. Ela falou, pacu defumado, você quer ver? Esse é um prato que quando o Lula ia pescar em Murtinho, tinha um paraguaio que fazia. O que ele fazia? No sistema indígena ainda, sabe? Ele defuma como? Com fumaça. Desidrata todo o pacu, o peixe, né? Você pode comer quase cru. Aí ele tira toda a espinha e assa no próprio couro, né? Legal. Aquilo com... Aí tem toda você coloca o que você quiser, os temperos, mas fica uma delícia. Aí o meu prato preferido é o pacu defumado. Olha só, nós E estamos... coxinha faz muito, viu? Também. Faz muito, nós estamos já quase encerrando o Jornal da Top, são 11 horas e 55 minutos. Qual é a sua frase como lema de vida que você segue aí para fazer essa defesa para a sociedade brasileira? Eu sou daqueles que eu sou muito determinado, né? Eu até brinco, eu falo assim, eu não tenho problema nenhum de dar oportunidade, eu nunca fiquei naquela de concentrar em cima de mim as informações, mas eu falo assim, quer ser mais do que eu trabalhe, mais do que eu faça, mais do que eu faço, porque senão eu sou um trator para passar por cima. Wanda, queremos agradecer sua presença e também tudo aquilo que você tem feito por nós ao longo da sua história, né? A gente sempre se relacionou e essa boa convivência e os microfones da Top aqui sempre abertos para o deputado Wander Lobé, presidente do PT-MS. Obrigado, Tony, obrigado, Edilene, Júnior, por essa oportunidade e também a todos os ouvintes que nos acompanham nessa entrevista e que são ouvintes do Jornal da Top. Uma boa sexta-feira, né? A partir daqui a pouco vai sextar. E vamos tomar uma também, que nós não somos de férias. Literalmente o Jornal da Top sextou. Desejamos a todos um ótimo final de semana. Partiu Segunda-feira. Fena Sua, hein? Vou na Fena Sua hoje. Exatamente.